Amém? Nós vamos ler Filipenses 4, do 6 ao 9. Amém? E a palavra do Senhor fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos, antes de qualquer coisa, agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na presença do Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui trazendo diante na casa do Senhor mesmo tudo aquilo que às vezes tem nos afligido, tudo aquilo que às vezes tem tirado aí um pouco da nossa paz. Amém? Pai, nós te louvamos, ó Deus, te agradecemos, porque, ó Deus, o Senhor é maravilhoso, Pai, grandes coisas, ó Deus, o Senhor tem feito em favor das nossas vidas, Pai. Agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, na Tua casa, pela oportunidade, ó Deus, de estar ouvindo a Sua palavra, Pai. Agradeço também pela oportunidade, ó Deus, de estar aqui nessa noite como porta-voz do Senhor, Pai. E pedimos, ó Deus, que nesse momento, Pai, o Senhor venha, em nome de Jesus, abrir o nosso entendimento, Pai. Que todo o espírito de dispersação, ó Deus, se dissipe do nosso meio. Que tudo aquilo, ó Deus, que vier para roubar a atenção do Senhor, que seja repreendido no nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ouvir, ó Deus, aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Pai. E que o nosso coração, ó Deus, esteja preparado, ó Deus, com uma terra fértil, ó Deus. Que quando a palavra penetrar, Pai, ela possa, ó Deus, dar frutos, Pai. Em nome de Jesus, coloco diante do Senhor a minha vida nesse momento, Pai. Que não seja, ó Deus, a minha boca falando, mas que seja a boca do Senhor ministrando a vida de cada um aqui nessa noite, Pai. Desde já nós agradecemos, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor fique à vontade no nosso meio, Pai. Que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor quiser fazer nessa noite, Pai. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Aqui hoje nós vamos falar sobre algo que é o mal do século, né? Só que isso é o que a sociedade fala. Ansiedade. Quantos de nós, né, não ficamos às vezes aflitos por alguma situação, quer seja financeira, quer seja espiritual? Jovens, né? Tudo para os jovens são mais intensos. Eu me incluo no meio. A gente fica preocupado, se a gente mora com o pai e com a mãe, a gente fica preocupado se vai casar, se vai encontrar um parceiro. A gente fica preocupado se vai conseguir passar na faculdade, se vai conseguir vencer a faculdade, se vai conseguir tirar a habilitação, se vai conseguir pagar as dívidas, os boletos, se vai conseguir passear, se vai conseguir dar atenção, se vai conseguir equilibrar tudo. Aí a gente pensa, não, vou casar, vou estabilizar minha vida. Aí a situação complica mais ainda. Vem filho, vem casa, vem família, vem conta, vem boleto, vem várias coisas. Os filhos casaram. Aí continua. Vem neto, né, Gi? E a nossa vida, ela é assim. O mundo hoje, contemporâneo, ele tem trazido essa versatilidade, né? Eles usam hoje o termo bunny, mundo bunny, né? O mundo VUCA, que fala muito a respeito disso. As coisas acontecem o tempo todo. E a cada dia que passa, tudo vem nos deixando mais ansiosos. Hoje o WhatsApp 2.0, ele já causa ali uma certa ansiedade na gente. O Instagram, que é aquela barra ali infinita, que a gente não tem nem paciência de ver vídeos mais de 2, 3 minutos, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a ansiedade, o que ela causa na nossa vida e o que a gente pode fazer para tentar controlar. Eu falo que essa ministração foi primeiramente para mim, se não serviu para ninguém aqui, ela foi Deus ministrando no meu coração, né? Todo mundo que me conhece sabe o tanto que eu sou agitado, tanto que eu sou ali acelerada, e dos tempos para cá Deus tem falado muito ao meu coração. O Marquinhos mesmo subiu ao monte no último evento que nós fizemos, e Deus trouxe essa palavra para a gente, sobre ansiedade. E vamos entender que antes de qualquer coisa, né, o que essa passagem de Filipenses 4 vem falando conosco. Antes de entender a passagem em si, primeiro vamos avaliar o contexto e quem escreveu essa passagem, né? A carta aos Filipenses, quem escreveu foi o apóstolo Paulo. E a gente vai entender o contexto ali do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele estava preso e ele escreveu essa carta de saudação. A igreja de Filipos não era uma igreja tão complicada, não. Igual a gente vê várias cartas de Paulo, né, admoestando, chamando a atenção ali de algumas igrejas. Mas não.
Primeiramente, Paulo ele queria agradecer a igreja de Filipos. Por quê? Eles fizeram ali o ajuntamento entre os irmãos e através de Epáfro, eles mandaram ali essa oferta para ele. Então, primeiramente, ele queria agradecer pela oferta ali que a igreja mandou para ele conseguir ali se manter, né? Ele queria também falar sobre o mensageiro que foi levar ali a oferta, né? Era uma forma dele falar ali que ele estava bem, né? E falando, aí o capítulo em si ele fala também sobre a chegada de Timóteo, mais para frente ele fala ali sobre uma questão de duas irmãs da igreja. Mas hoje nós vamos nos atentar no capítulo 4, né? E vamos pensar ali acerca do contexto, que parece tão contraditório, né? O apóstolo Paulo falando sobre a gente manter, né, não ficar ansioso por coisa alguma. A gente acha tão lindo, né? A gente fala bonito, é uma fala bonita, mas imagina o contexto de Paulo naquele momento. Preso, e a prisão não é igual hoje, né? Que a prisão a pessoa fica lá por um tempo, vai sair em liberdade, vai cumprir ali. Não, a prisão ele ali podia ser morto. Então imagina o contexto de um cara, numa situação de morte iminente, que ele podia ser morto, falar sobre ansiedade. Como que nós estaríamos no lugar de Paulo, sabendo ali da possibilidade? E no início da carta, né, ele vem falando que vê algo bom nisso, que o evangelho está se propagando através dessa prisão. Então ali ele traz para a gente alguns pontos, né, bem positivos, apesar de toda a situação que ele está vivendo. Mas o que é ansiedade, né? Ansiedade ela é aflição, angústia, perturbação de espírito, ela causa incertezas, ela destrói algumas relações, né? Ansiedade, ela é o excesso do futuro. A gente quer sofrer por algo que não está aqui, a gente quer antecipar tudo que não aconteceu ainda, e muitas vezes nós sofremos por isso. É medo, porque a ansiedade ela traz um medo. Por isso hoje muitas pessoas têm crises de ansiedade, de tal forma a pessoa fica tão ali pensativa que isso começa a afetar o corpo físico, né? Quem que de nós nunca viu uma pessoa com crise de ansiedade? A pessoa fica sem ar, tem a sensação de morte, a pessoa fica ali às vezes desencadeia outras crises. A pessoa que tem ali ansiedade, a sensação que ela tem é que ela vai morrer. E quão é angustiante, só quem já passou por isso sabe como que é. E isso vai afetando não só a nossa mente, vai afetando o nosso corpo, nossa alma, nosso espírito. Várias pessoas precisam, inclusive, tomar remédios de tarja preta, remédios fortes para conseguir controlar, né? E a ansiedade a gente pode dizer que também é um pouco de incredulidade, né? Muitas vezes a gente fica ali... A gente tem dificuldade de confiar em Deus e a gente fica sofrendo por aquilo. Mas hoje a gente vai aprender algumas coisas aqui com o apóstolo Paulo. Amém? A ansiedade impede o agir de Deus em nossas vidas, pois não agimos com dependência, porque sempre temos a necessidade de controle. E o controle ele não está nas nossas mãos. A gente não tem o controle de absolutamente nada. E é isso que causa muita angústia, né? Principalmente as mulheres. Eu falo por mim, gente, se falar uma coisa comigo, eu já faço um script de tudo. Início, meio, fim, vamos fazer isso, eu já começo a pensar como que a gente vai arrecadar dinheiro, como que a gente vai fazer aquilo. E muitas vezes, essa angústia, essa questão da gente estar acelerado o tempo todo, impede o agir de Deus, porque Deus ele age nos processos. E muitas vezes a nossa ansiedade faz com que a gente queime etapas que são para ser vividas. Muitas vezes nós sofremos por coisas que não são para ser sofridas, são coisas para serem aprendidas. Amém? Eu falo que a mocidade na minha vida foi um presente, uma escola. Porque aqui a gente faz tudo na dependência. Vamos fazer um acampamento. Meu Deus. Quanto que a gente tem no caixa? R$0. A gente age 100% na dependência. Vamos lá fechar o sítio. Quanto que tem? R$0. Vão lançar ali para os meninos. Recolhe, oferta, o irmão vai, oferta, abençoa. E vamos, tá chegando o acampamento, tem dinheiro para comprar comida? Ainda não, Deus proverá. Vamos fazer isso, aquilo, outro. Mas os recursos todos não são provenientes das nossas mãos. São vindo da provisão de Deus. E o quanto que nós temos aprendido, né, enquanto mocidade acerca disso. Mas e como a gente faz para vencer a ansiedade?
Porque não é fácil, né? Para quem às vezes é fácil falar, mas às vezes para quem está vivendo ali é algo que já fica intrínseco na gente. Já é algo que tudo a gente já fica, tudo muito intenso. Todas as emoções são muito intensas, todas as percepções são muito intensas, né? E hoje nós vamos falar de alguns pontos, né? Hoje nós vamos falar de 3 pontos aqui para a gente conseguir vencer a ansiedade. Vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 8:4. 8:14, irmãos, desculpa. O primeiro ponto, para nós conseguirmos vencer, né, as aflições, os anseios, o medo, é entender quem nós somos. Qual que é a minha identidade como cristão? E Romanos 8:14 vem falando sobre isso. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o primeiro ponto que nós vamos entender aqui é que quem nós somos? Nós somos filhos de Deus. Domingo passado foi falado a respeito disso. O Átila ministrou exatamente sobre isso, né? E ele até trouxe para a gente o termo uios, que significa filhos maduros. E ele trouxe ali alguns ensinamentos sobre essa maturidade, né, de ser filho. Porque o filho, muitas vezes, ele está no leite, né? Então, ele está ali no alimento líquido, que é totalmente dependente ali da mãe. Mas ele trouxe também sobre os filhos maduros, que são aqueles filhos que já começam a ir para o sólido. Aqueles filhos que já começam a ter um discernimento maior, que conseguem entender de uma forma mais ampla. Independente da fase que nós estamos hoje, talvez eu sou uma mulher de quase 30 anos, mas ainda eu sou um bebê. Mas antes de ser um bebê, do que não me identificar como filha de Deus. Porque quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, a nossa identidade está bem estabelecida. Terça-feira nós falamos acerca do amor, acerca de reconhecermos, né, o amor próprio, acerca de que eu não posso fazer para o outro aquilo que eu não posso fazer, eu não faço para o outro aquilo que eu não posso fazer nem por mim. Muitas vezes, para eu ajudar alguém, eu preciso me ajudar. Para eu amar, eu tenho que me amar. E isso vem trazendo uma ansiedade gigantesca nos nossos corações, porque muitas vezes nós queremos dar aquilo que sequer temos, ou aquilo que sequer somos. Então a gente tem que entender quem eu sou em Cristo. Se a gente tem dificuldade, vamos perguntar: Senhor, quem eu sou? Eu conheço a Bíblia, mas será que eu aplico a Bíblia na minha vida? Se eu sou um bebê, vamos buscar crescer, vamos procurar crescer diante da graça do Senhor, vamos procurar crescer diante do entendimento, para que nós possamos ser filhos maduros que reconhecem quem é o seu pai. O pai, irmãos, ele sempre vai cuidar do seu filho da melhor maneira possível. Muitas vezes o filho, ele não entende, porque às vezes o filho quer ali um doce no lugar do almoço. Mas o pai, ele não vai dar o doce para o filho, sabe por quê? Porque ele quer alimentar o seu filho primeiro com arroz, com feijão, porque vai ser bom para a saúde dele. E muitas vezes somos nós assim diante de Deus. Deus, por que eu não consigo ali um relacionamento? Deus, por que eu não consigo uma porta aberta de emprego? Deus, por que eu não consigo ser bem sucedido no meu trabalho? Porque talvez não é o tempo do Senhor para as nossas vidas. E quando nós começamos a ter um relacionamento ali de pai e filho, nós começamos a assumir a nossa identidade, isso traz para a gente uma paz que excede o entendimento. Muitas vezes a gente está passando por uma situação na área da saúde. Deus, eu preciso da cura. Deus, eu preciso da manifestação do Senhor na minha vida. Mas aí vem a paz que nós lemos aqui, que é a paz que excede todo o entendimento. Então, para a gente conseguir alcançar essa paz, primeiramente a gente tem que entender a nossa identidade em Cristo. O segundo ponto que é basicamente uma continuidade, é ter bom relacionamento com o Pai. Através das orações, né? O apóstolo Paulo, ele falou sobre petições, súplicas e ação de graças. Muitas vezes nós filhos, né, só oramos ao Senhor, só recorremos ao nosso Pai quando a gente quer algo, me dê.
Me dê. Talvez quando tudo está bem, quando a gente consegue ali algo que a gente lutou tanto, a gente até esquece que pediu para Deus. E a gente fica, me dê. Pai, eu preciso disso, preciso daquilo, mas será que quando eu consigo alcançar algo, eu consigo alcançar aquilo, eu rendo graças ao Senhor? Será que eu me recordo como que foi difícil para alcançar aquilo? Como que o processo foi doloroso? Como que o processo foi complicado? Como que foi chegar até onde a gente chegou? Porque isso tudo entra a questão da gratidão. Isso tudo entra a questão da gente reconhecer quem é Deus na nossa vida. E quando a gente banalizar às vezes o que temos e o que somos, essa gratidão vai nos levar lá atrás. E muitas vezes vai diminuir o sentimento de querer ter algo que nós não queremos. Vai diminuir o sentimento, às vezes, de banalizar aquilo que temos. E quando a gente está precisando de alguma coisa, a gente tem que pedir para quem vai dar mesmo. Quem é o dono do ouro, da prata, onipresente, onisciente? É o nosso Pai. E a gente tem livre acesso a Ele. Está difícil a situação, irmãos? Vamos recorrer ao Senhor, porque é Ele quem pode resolver a nossa situação. Senhor, não tem porta nenhuma aberta. Ele vai lá, quebra a parede e arruma uma porta. Senhor, meu relacionamento não está bem. Senhor, a minha vida não tem sentido. Eu não tenho achado graça em viver. Eu não tenho achado graça em mais nada. Eu não acho graça naquilo que eu tenho. O Senhor, Ele é alegria. Ele é bondade, Ele é misericórdia. Ele é tudo aquilo que nos falta. Às vezes tem um vazio, a gente ora a Deus. Quem de nós nunca sentiu um vazio, que não sabe explicar o que é? E esse vazio que muitas vezes vem às nossas vidas, ele tem um tamanho de Deus. Temos problemas, vamos pedir ao Senhor. Vamos recorrer ao Senhor. Estamos bem, vamos agradecer ao Senhor. Isso faz parte da maturidade. E a gente também tem que buscar se relacionar com o Pai. Como que a gente vai conhecer o nosso Pai se a gente não lê quem Ele é? Irmãos, quantas vezes, às vezes eu vou trabalhar, eu coloco o fone, eu gosto muito de ficar vendo vídeo, essas coisas assim no YouTube, eu às vezes fico ouvindo algumas pregações, eu gosto muito de Augusto Nicodemos, Hernandes Dias, e eu sigo até eles no Instagram e eles colocam lá as frases de alfinetada, eu gosto porque eu sou curiosa. E quantas vezes eu já saí de casa, às vezes chateado com o André, chateado com alguma situação, e muitas vezes aquela palavra veio como um bálsamo. Quantas vezes eu ouvi uma frase assim, fui lá procurar na Bíblia e falei, isso não está certo não. Quantas vezes o Senhor me admoestou, às vezes através de um vídeo, através de uma passagem bíblica, e isso traz conforto para o nosso coração. Isso vai trazendo entendimento para a gente, isso vai trazendo uma paz que excede o entendimento. Quantas vezes em momentos de raiva assim, a gente fala assim, nossa, se eu pegar aquele irmão, eu pego ele com a mão, eu mato. Mas aí você vai ler a palavra de Deus, aí você vai lá, lê a palavra do Senhor, você ouve uma passagem, você vai lá e vê a história de Paulo, o cara estava preso, o cara estava todo lascado na vida. E ele falando que aquilo estava sendo bom, porque ele tinha um relacionamento com o Pai, ele sabia quem que ele era em Cristo. Ele fala, né, que morrer, dentro de Filipenses mesmo a gente ouve ele falando, que morrer em Cristo é lucro. O cara estava caminhando para a morte, mas ele sabia para onde ele vai, para onde ele iria, para onde ele foi. Para onde nós iremos? Hoje, se acontecer algo comigo, para onde eu irei? A gente precisa só dessa certeza, irmãos, porque o amanhã talvez ele não existe para mim e para você. Dentro do mundo corporativo, né, a gente usa muito o termo mindset. Alguém que já ouviu falar sobre mindset? É como se fosse um modelo mental, uma forma de pensar. E é algo também que eu vou trazer para a gente nessa noite. Porque muitas vezes a gente reclama, às vezes a gente está reclamando da vida. Minha vida está uma bosta, não acontece nada na minha vida, nada muda. Eu quero tanto as coisas. Ô, Ana, fecha a janela fazendo favor para mim. Eu quero isso, eu quero aquilo, nada muda. Mas o que eu tenho feito para mudar a minha realidade? Porque muitas vezes, irmãos, é inútil nós querermos resultados diferentes, sendo que nós temos as mesmas atitudes. E existem coisas que só vão acontecer na nossa vida se a gente se levantar e tomar uma posição.
Não existe a gente esperar do pastor uma posição para a nossa vida. Não existe a gente esperar do líder de jovens. Não existe a gente esperar do pai, da mãe, do esposo, do filho, do irmão. O que nós precisamos tomar de atitude para as nossas vidas. Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Então, é necessário, irmãos, ter um relacionamento com o Senhor. Isso aí é essencial. Ter uma vida de oração é essencial. Mas é necessário também nós nos responsabilizarmos por aquilo que muitas vezes tira o nosso sono. E é levantar e ter atitude. O que eu tenho feito hoje? O que eu tenho feito de diferente para mudar a minha vida? Se você está com problema financeiro, levanta. Sua oração vai ser: Senhor, me dá estratégias, abre portas. Se não tiver porta, vai abrindo janela também. Vai abrindo situações. Minha vida, meu relacionamento, minhas relações estão ruins. Senhor, me dá sabedoria. Como que eu posso melhorar? Talvez você está num nível tão difícil da vida, em termos de ansiedade, que talvez você vai recorrer sim a uma ajuda. Quer seja uma ajuda de um profissional, de um psicólogo. Porque tem muita a questão de mistificar as coisas. Às vezes a igreja espiritualiza, as pessoas espiritualizam muito as coisas. A pessoa tem ansiedade, é falta de Deus. Talvez pode ser uma pessoa que está ali diante da presença do Senhor, mas reconhecer também nossas limitações faz parte da maturidade cristã. Faz parte de ser um filho maduro, reconhecer minha limitação, meu limite. Faz parte de ser um filho maduro, reconhecer que, Senhor, sozinho eu não consigo. Primeiro, eu preciso do Senhor. E segundo, direcione pessoas do Senhor que vão me apoiar. Pessoas que vão me ajudar, pessoas que vão trazer palavras de ânimo para a minha vida. Porque existem fases das nossas vidas, irmãos, que a gente não está andando, a gente está arrastando. Se você está nessa fase arrastando, vem arrastando mesmo. Está no fundo do poço? Vai lá, bebe água, faz skincare e sobe. Porque é assim que Deus age. Vamos mudar a nossa mentalidade, vamos mudar as nossas atitudes. Vamos levantar, vamos fazer uma análise hoje. Como está a minha vida? O que tem me afligido? Senhor, traz o meu entendimento, talvez eu nem sei o que tem me afligido. Qual que é a fonte da minha agonia? Deposite aquilo que não é seu. Se livre daquilo que não é seu. Vamos começar a ter um relacionamento maior com o Senhor, porque através desse relacionamento o Senhor vai falar conosco constantemente. Através desse relacionamento Deus vai começar a dar estratégias para a gente combater. Deus vai direcionar pessoas na nossa vida. Pessoas direcionadas por Ele. Porque quando a gente tem uma relação com Deus, com o Espírito Santo, a gente vai saber identificar quem é o amigo de verdade, quem é aquele que está querendo só sondar. A gente vai começar a ter mudanças de atitudes. E aí sim nós vamos ver uma transformação nas nossas vidas. Amém? Vou convidar os irmãos a fazer uma oração. Eu quero que os irmãos se afastem. Vamos utilizar o espaço da igreja. Nesse momento, eu vou pedir para cada um trazer à memória aquilo que está te afligindo. Podem se afastar, irmãos, não precisam ficar tímido, não. Pode levantar, porque é um momento que você vai ter sua individualidade com o Senhor. Podem se afastar. Vamos pedir ao Senhor, pensa naquilo que tem te afligido. Vamos pensar naquilo que tem tirado o nosso sono, a nossa paz. Qual situação da sua vida, da minha vida, que parece que não tem solução? Quem quiser pode ficar de joelho, pode ficar sentado, pode ficar da forma que você se sentir mais à vontade. Vamos apresentar as nossas vidas diante do Senhor. Vamos apresentar o nosso chamado diante do Senhor. Vamos nos apresentar, vamos nos despir. Eu quero que vocês tirem tudo aquilo que talvez você tenha medo de mostrar para as pessoas. Nesse momento, mostra quem você é. Nesse momento, eu quero que vocês pensem como filhos, como bebezinhos, pedindo.